Também conhecido como monopólio puro, o monopólio é aquele tipo de mercado em que há apenas um vendedor de determinado produto. E esse produto ele não tem bons substitutos ou substitutos próximos. Por isso, esse produto deve ser nitidamente diferenciado dos demais, né? Isso significa que o preço e a produção de outros produtos vendidos na economia não afeta o monopólio, da mesma forma que o preço dos produtos no monopólio e o volume da produção também não afeta os outros produtos vendidos na economia. O objetivo do monopólio é o lucro, com certeza, né? Podemos exemplificar em nível local características pessoais que trazem todo o monopólio para si. E também tem outros exemplos, outras características que são mais triviais. Mas monopólio baseado nessas características triviais, eles têm vida curta. E não é esse o monopólio que geralmente nós queremos. Nós queremos um monopólio permanente. E para isso precisamos de base. As bases são o controle da oferta de matéria-prima. Suponhamos que um insumo X, por exemplo, o milho, seja necessário para a produção do produto Y, por exemplo, a pipoca. Se determinada pessoa ou firma tiver o controle exclusivo ou direito de propriedade sobre Y, que é o milho, ela poderá facilmente estabelecer o monopólio de Y, que é a pipoca. E essa é a primeira base. A segunda é as leis sobre patentes. Tais leis permitem a determinada pessoa ou firma requerer e obter o direito exclusivo de produzir este produto. O montante alto de capital necessário para entrar na indústria é a terceira base. Como no caso do monopólio, a empresa é a própria indústria. O monopólio natural diz respeito à indústria em que o tamanho eficiente da planta seja muito grande em relação ao mercado, em que o custo médio atinge um ponto em que a quantidade produzida é suficientemente grande para satisfazer a todo o mercado a um preço lucrativo. E a última base é a franquia no mercado. Uma franquia no mercado é um contrato entre certo órgão governamental e determinada firma. A unidade governamental dá o direito exclusivo de comerciar certo bem ou serviço para a firma. Receita marginal e preço. Nós temos na imagem a representação de uma curva de demanda. Na figura 1, há o preço OP por unidade, OK unidades são demandadas e vendidas. Do ponto de vista dos vendedores, a receita total RT ela é obtida da venda de todas as unidades de OK. É dada pela multiplicação do preço de venda pela quantidade vendida, ou seja, receita total é igual a, como podemos ver na figura, OP vezes OK, ou seja, pela área do retângulo OP/RQ. Assim, a receita marginal é a mudança na receita total resultante da venda de uma unidade adicional do produto. Nós podemos ver na equação 1 que receita total é igual a preço vezes quantidade. Na função 2, nós vemos que preço é igual à função de quantidade. Ou seja, substituindo na equação 1, nós temos que receita total é igual à função de Q vezes quantidade. Derivando a nossa receita total, nós obteremos a equação 5, a receita marginal igual a P mais Q vezes a derivada de P em relação à derivada de Q. Teremos então que curva de demanda negativamente inclinada, preço é maior que a receita marginal. E a curva de demanda horizontal, a derivada de P sobre a derivada de Q é igual a zero e preço igual a receita marginal. A receita marginal é a variação da receita total resultante do acréscimo de uma unidade vendida. Em outras palavras, a receita total é igual a receita marginal para uma unidade vendida. E a receita total para duas unidades vendidas é a receita marginal para uma unidade vendida mais a receita marginal para duas unidades vendidas. Em resumo, a receita total é a soma das receitas marginais. É importante destacar que a receita marginal é igual a zero quando a receita total atinge o seu máximo. Dessa forma, quando a receita marginal é positiva, a receita total cresce, e quando a receita marginal é negativa, a receita total decresce. Determinação da receita marginal em um ponto da curva de demanda linear. Nós podemos observar através da abordagem matemática que, seja a função de demanda em sua forma inversa representada por P igual a menos B vezes Q, onde A e B são constantes positivas. A receita total ela é dada então por RT igual a P vezes Q, substituindo P da equação 6, a receita total é igual a menos B vezes Q. Então nós teremos que receita total na equação 7 ela é igual a AQ menos BQ ao quadrado.
Derivando a receita total para obter a receita marginal, nós teremos a equação 8 igual a receita marginal igual a menos 2b vezes Q. Observe-se que a função de demanda dada na equação 6 ela é linear e a função de receita marginal dada na equação 8 ela também é linear. Ambas as funções têm o mesmo intercepto A das ordenadas. A inclinação da função da receita marginal ela é 2 vezes maior que a inclinação da função de demanda. Relações entre receita marginal e preço. Nós vimos, através da equação 5 vista anteriormente, receita marginal igual a P mais Q vezes derivada de P sobre a derivada de Q, que, multiplicando-se e dividindo-se o membro direito da equação por P, nós obteremos a equação 9. Contudo, como a expressão Q sobre P vezes a derivada de P sobre a derivada de Q ela é igual a menos 1 sobre N, nós podemos, pela substituição apropriada da equação 9, obter que receita marginal é igual a preço vezes 1 menos 1 sobre N. Portanto, a expressão receita marginal 1 menos 1 sobre N é conhecida como a fórmula de Amoroso-Robinson. A partir dela, nós podemos concluir que, podemos observar no gráfico também, se o coeficiente de elasticidade, que é representado pela letra N, for maior do que 1, receita marginal é maior do que 0. Se o coeficiente de elasticidade for igual a 1, receita marginal é igual a 0. Se o coeficiente de elasticidade for menor que 1, a receita marginal é menor que 0. Todas essas condições elas são representadas na figura ao lado da figura 5. Decisões sobre preço e produção. No caso do monopólio, as decisões sobre preço e produção são obtidas da mesma maneira que em concorrência perfeita. Ou seja, o monopolista ele procura maximizar seus lucros, isto é, ele procura maximizar a diferença entre a receita total e o custo total, pressupondo que todos os custos variáveis estejam cobertos. O fato é que o monopolista ele deve reduzir o preço para vender maior quantidade do produto. Isso significa que a algum nível da produção, onde ele obter a sua receita total máxima, a partir desse momento, maiores vendas reduzirão a receita, em vez de aumentá-la. De qualquer forma, não é objetivo do monopolista maximizar a sua receita. Como mencionado anteriormente, seu objetivo vem traduzido pela maximização do lucro. Assim, o monopolista ele maximiza o lucro ao nível de produção, onde a diferença entre a receita total e o custo total é máxima. Comparação com a concorrência perfeita. As posições de equilíbrio a longo prazo de um monopolista e de um concorrente perfeito são de certa forma mais comparáveis que suas posições de equilíbrio a curto prazo. De acordo com o gráfico, que nós podemos visualizar aqui, em primeiro lugar, sobre a concorrência perfeita, a produção maximizadora de lucro ocorre no ponto de custo médio mínimo, tanto a curto quanto a longo prazos. Já sob o monopólio, o monopolista utiliza aquela fábrica capaz de produzir seu nível de produção de equilíbrio, a longo prazo, ao menor custo unitário. Isso significa que a produção do concorrente perfeito é maior que a do monopolista. Em segundo lugar, o concorrente perfeito produz no ponto onde o custo marginal e os preços são iguais. No caso do monopólio, o preço é maior que o custo marginal. E por último, o monopolista pode oferir o lucro mesmo a longo prazo. Para o concorrente perfeito, o lucro de longo prazo é 0. Ocorre discriminações de preços quando preços diferentes são impostos para o mesmo produto em mercados distintos. Isso é uma aplicação da regra custo marginal é igual à receita marginal. Mas há pré-requisitos para a discriminação de preços, e são eles: o vendedor tem que ter o poder de monopólio. A finalidade da discriminação de preços é aumentar os lucros cobrando preços diferentes de diferentes compradores ou por diferentes quantidades compradas pelo mesmo comprador. E para isso acontecer, é necessário que o vendedor tenha poder de monopólio. O segundo pré-requisito é: o monopólio pode separar os mercados. Isso quer dizer que não é possível os compradores revenderem em outros mercados, onde o preço seja mais alto. Alguns exemplos são os mercados internos versus os mercados externos, como assistência médica para ricos e assistência médica para pobres. E por último, as elasticidades da demanda em diferentes mercados têm que ser diferentes. O objetivo da discriminação de preços é aumentar a receita total, cobrando um preço relativamente mais alto no mercado, em que a demanda seja relativamente inelástica em torno do preço vigente no mercado. Ou seja, o produto ele não responde substancialmente ao aumento de preços. Na definição, o excedente do consumidor é a diferença entre o preço que determinado consumidor estaria disposto a pagar por dada mercadoria
e o preço que realmente paga para obtê-la. Em outras palavras, o excedente seria o benefício subtraído do custo total de sua aquisição. Essa figura mostra a parte triangular como o excedente do consumidor e a parte quadrada representa o custo total da mercadoria. O excedente do consumidor, ele tem importantes aplicações na economia. Por exemplo, ele pode medir o benefício agregado, isso é, os custos e os benefícios que os consumidores têm ao adquirirem determinado produto na economia. E através disso, também podemos analisar ações governamentais capazes de alterar o comportamento dos consumidores e das empresas nesses mercados. Agora, depois de falar sobre um pouco do pré-requisito, do que é excedente do consumidor, podemos chegar finalmente ao que é a discriminação de preço e os tipos, né? Temos a discriminação de primeiro grau. Essa discriminação é aquela que procura retirar todo o excedente do consumidor. O monopolista, ele conhece as curvas de demanda de cada um de seus fregueses e procura retirar o máximo que puder de cada freguês. Isso é, procura se apossar de todo o excedente do consumidor. Isso se torna possível quando os fregueses são poucos e possam ser bem separados, como no caso de um médico com alguns clientes ricos e outros pobres, ou no caso administrativo com poucas empresas clientes. A discriminação de segundo grau é aquela que procura ficar com parte do excedente do consumidor. O monopolista, ele pode cobrar diferentes preços por diferentes quantidades compradas, como no caso das malharias, quando pedimos 10 blusas a R$100, mas se pedirmos 20 blusas, o preço não aumenta proporcionalmente. E a discriminação de terceiro grau é aquela que diz respeito à discriminação de preços entre mercados. O monopolista, ele pode vender seu produto a preços diferentes, mantendo, porém, o preço uniforme dentro de cada um desses mercados separados. Essa discriminação só pode ser realizada se o monopolista conseguir manter os mercados separados. Um exemplo é a meia entrada para estudantes. Um mercado é o de estudante e o outro é das pessoas em geral. Esses mercados podem se manter separados, porque uma pessoa do outro mercado não pode simplesmente chegar e falar: sou estudante. Para conseguir a meia entrada, ela vai precisar provar realmente que é estudante. Então os mercados, eles não se misturam. E por último temos a discriminação intertemporal. Essa discriminação, ela supõe que em certos momentos, por qualquer circunstância, pode haver uma mudança nos preços temporariamente. Por exemplo, Black Friday é um dia em 365 dias em que os preços abaixam. Outro exemplo é quando chove e o preço do Uber aumenta por um curto espaço de horas, referente ao dia inteiro, né? Uma hora que aumentou o preço de 24 horas. Então, essa é a discriminação intertemporal. O controle do monopólio, os efeitos de vários impostos sobre o preço e a produção. Vamos inicialmente examinar os efeitos de algumas formas específicas de impostos sobre o preço e a produção do monopólio. Em seguida, examinaremos o efeito do controle de preços. Inicialmente, veremos o imposto absoluto. O imposto absoluto, ele aumenta a altura da curva do custo total de um valor correspondente ao imposto, independente do nível de produção. Ou seja, em resumo, o efeito de um imposto absoluto é meramente reduzir os lucros do monopolista, sem afetar suas decisões de preço e produção. Matematicamente, nós podemos ver abaixo que lucro é igual à receita total menos o custo total menos o imposto aplicado para o monopolista. Derivando o lucro em relação à quantidade, nós obteremos receita marginal igual a custo marginal, que é igual a zero. Então, em imposto absoluto, nós teremos que receita marginal é igual a custo marginal. Como o imposto é uma constante que ele desaparece na derivação, os níveis de preço e produção do monopolista são determinados pela igualdade entre a receita marginal e o custo marginal, como seriam no caso de não haver um imposto. Chegamos então ao controle de preço, preço máximo ou preço teto. Além dos dispositivos governamentais de tributação, surge um novo dispositivo governamental de controle do monopólio, que é o controle direto do preço do monopólio. O objetivo fundamental desse tipo de controle é proteger o consumidor das pressões geradas pelas elevações dos preços, oriundas do controle que o monopólio pode exercer sobre a oferta. Sabemos que a curva de demanda do monopólio ela é negativamente inclinada, assim como também sabemos que é a curva de receita marginal, porém com inclinação maior do que a da primeira. Isso significa que para qualquer nível de produção diferente de zero, a receita marginal será sempre menor do que o preço de venda ou receita média do monopolista. Assim, quando o governo intervém no mercado e estabelece um preço máximo ou um preço teto para o monopolista, isto é, um preço acima do qual
ele não pode cobrar, apesar de ter a liberdade para cobrar qualquer preço abaixo do mesmo, tal procedimento provoca sensível modificação no perfil das curvas de figura e de receita marginal do monopolista. O monopolista ele maximiza os lucros ao nível de produção em que o custo marginal é igual à receita marginal. Assim, ele produz e oferece unidades de produto ao preço do qual ele preferir e que seja melhor para a produção dele. Uma vez que a entrada na indústria é bloqueada, podem existir lucros através dos tempos. Admitindo-se que o preço do monopolista seja muito elevado, o governo intervém no mercado e estabelece um preço teto inferior ao preço do monopolista. Este procedimento, portanto, causa sensíveis modificações nas curvas de procura e receita marginal do monopolista. Imposto sobre os lucros. Digamos que o imposto ele incida sobre os lucros do monopolista por um período de tempo. Então, para simplificar nossa análise, suponhamos que o monopolista não possa repassar este imposto e que, portanto, sua incidência seja totalmente suportada por ele mesmo. Com base nessa hipótese, o monopolista que queira maximizar seus lucros após o imposto também o maximizará antes dele. Qualquer que seja o lucro do monopolista, ele consegue ficar com 1 menos R vezes o lucro. É claro que quanto maior o lucro antes do imposto, maior o lucro será após o imposto. Vendo isso matematicamente, nós teremos que o lucro é igual à receita total menos o custo total menos o imposto vezes a receita total menos o custo total. Para que o imposto seja maior que 0 e menor que 1, nós teremos que o lucro é igual a 1 menos o imposto vezes a receita total menos o custo total. Derivando o lucro em relação à quantidade, nós teremos que 1 menos o imposto vezes a receita marginal menos o custo marginal é igual a 0. Como 1 menos o imposto tem que ser diferente de 0, voltamos para receita marginal igual ao custo marginal. O imposto de consumo ou sobre as vendas por unidade de produto. Suponhamos que o imposto de consumo incida sobre a produção de determinado monopolista. Como ilustra no painel A, a incidência de um imposto de consumo pode se manifestar por um deslocamento para baixo da curva de receita marginal, ou conforme no painel B, por um deslocamento para cima da curva de custo marginal. Ambos os painéis levam ao mesmo resultado. Assim, o imposto de consumo desloca a curva de receita marginal ou de custo marginal, afetando, portanto, o preço e a produção do monopolista. Dadas as curvas de receita e custo, o efeito de um imposto de consumo será o aumento do preço e uma redução na produção. Matematicamente, acompanhando os cálculos abaixo, nós chegamos ao resultado de que receita marginal é igual ao custo marginal mais o imposto. Um imposto ad valorem. O imposto ad valorem é uma porcentagem constante do preço do produto. Na figura, nós podemos observar que este imposto é representado por um deslocamento da curva de demanda. Para simplificar, suponhamos a existência de uma função de demanda linear e de um imposto ad valorem de 50%. A imposição deste imposto desloca a curva de demanda do monopólio de D1 para D2. O efeito de um imposto ad valorem, portanto, é reduzir a produção e aumentar o preço. Matematicamente, a função do lucro do monopólio, quando há um imposto ad valorem, é dada por lucro é igual a 1 menos o imposto vezes a receita total menos o custo total, para que o imposto seja maior que 0 e menor que 1. Derivando a função de lucro em relação à quantidade, nós obteremos que 1 menos o imposto vezes receita marginal é igual a custo marginal. Igualando a 0, nós teremos que 1 menos o imposto vezes a receita marginal é igual ao custo marginal. O monopolista ele determina sua combinação ótima de preço e quantidade igualando o seu custo marginal à sua receita marginal após o imposto, isso é, a parte da receita marginal com que consegue ficar. Um subsídio, o imposto negativo. Existem dois casos a serem considerados: um subsídio por unidade e o subsídio por fração fixa do preço. O subsídio por unidade ele pode ser representado ou como deslocamento para cima da curva de receita marginal ou como deslocamento para baixo da curva de custo marginal. Em segundo lugar, se o subsídio for uma fração fixa do preço, seu efeito pode ser estudado pela técnica empregada na análise de um imposto ad valorem. Dada uma curva de demanda linear, esse subsídio será representado por um movimento da curva de demanda semelhante ao do ponteiro do relógio, em torno do ponto em que ela intercepta o eixo das quantidades. Matematicamente, nós teremos que 1 mais o subsídio vezes a receita marginal é igual ao custo marginal. Assim, o monopolista iguala seu custo marginal à sua receita marginal, incluindo o subsídio sobre o valor das suas vendas. Agora, partindo do quadro, vamos fazer alguns exercícios sobre a teoria vista. Esse exemplo, por exemplo, temos que as funções de demanda e custo total de uma firma monopolista são, respectivamente, P igual a 200 menos 2Q, e o custo total é igual a Q ao cubo menos
10Q ao quadrado mais 150Q mais 200. Determine o lucro máximo deste monopolista. Vamos encontrar o lucro máximo desta equação fazendo P vezes Q, que é o preço vezes a quantidade, menos a receita total. Vamos trazer para este lado, então, fazendo 184,92, que é o preço, vezes a quantidade, 7,54, menos o custo total, que é o custo inicial da equação. Vamos fazer então P ao cubo menos 10Q ao quadrado mais 150Q mais 200. Lembrando que todos esses valores de Q, que são a quantidade, são esses valores já encontrados na equação de segundo grau anterior. Por fim, o lucro total, fazendo todas as substituições, fica 203,15. Este é o lucro máximo desta equação de monopólio. As funções de demanda e custo total de uma firma monopolista são, respectivamente, preço igual a 300 menos 2Q e custo total igual a meio Q ao cubo menos 5Q ao quadrado mais 26Q mais 10. Pede-se A. Determinar o lucro máximo desse monopolista. B. Qual o subsídio necessário para que a produção aumente em 27,71%? Agora iremos resolver mais uma questão sobre monopólio. Primeiramente, temos uma função aqui. P é igual a 300 menos 2Q e o custo total é meio QT menos 5Q2 mais 26Q mais 10. A partir de preço, podemos encontrar a receita total. E o que é receita total? É preço condicionado a quantidade vezes quantidade. Então podemos colocar aqui, receita total é 300 menos 2Q, que é a função preço, vezes quantidade. Assim teremos receita total igual aqui a menos 2Q ao quadrado mais 300Q. Já o custo total, encontraremos receita marginal igual a menos 4Q mais 300. O custo marginal é a derivada do custo total em função de Q. Derivando a função de custo total, obteremos um resultado igual ao que? A 1 meio Q2 menos 10Q mais 26. Sabendo que a condição de monopólio é custo marginal igual a receita marginal e que custo marginal menos receita marginal igual a zero, vamos pegar a equação de custo marginal e receita marginal, igualar as duas, depois passar tudo para o outro lado igualando a zero, e assim vamos obter o resultado de 1 meio Q2 menos 6Q menos 274 igual a zero. Podemos perceber que é uma equação de segundo grau. Tirando a raiz através de Bhaskara, vamos ter duas raízes. x1 igual a 15,66 e x2 igual a menos 11,55. Sabendo que não existe quantidade negativa, a quantidade ótima que satisfaz a função é 15,66. Sabendo receita total, o custo total e a quantidade, podemos determinar o lucro. O lucro é receita total menos custo total. Pegando a equação de receita total, subtraindo por custo total e colocando os valores em Q, podemos encontrar um lucro igual a 3.096,3520. Agora queremos descobrir qual o tamanho do subsídio necessário para que a produção cresça 27,71%. Sabendo que a quantidade encontrada anteriormente é de 15,66 e que um acréscimo de 27,71% vai resultar em uma quantidade igual a 20, podemos descobrir qual o tamanho do subsídio. Sabemos que a condição de monopólio é receita marginal igual ao custo marginal. Entretanto, houve um acréscimo de subsídio. E o que é um subsídio? O subsídio é uma forma de desconto dentro da produção, ou seja, vai aumentar a receita marginal. Então, ele vai entrar ao lado dela, que será receita marginal mais subsídio igual ao custo marginal. Colocando tudo isso dentro da equação, vamos ter a seguinte. Colocando para os novos valores de Q2 igual a 20, vamos encontrar subsídio igual a 206. Esse é o tamanho do subsídio necessário para que a produção cresça 27,71%.